Voltei para fazermos a correção da questão número 3 na nossa sondagem diagnóstica. Nós estamos fazendo a sondagem diagnóstica de língua portuguesa do nono ano. Se você não está acompanhando, volta lá no nosso canal. Tem os vídeos da questão 1 e da questão 2. Assista e participe do nosso desafio para contar quantas questões você vai conseguir acertar. A questão 3 continua sendo sobre o texto do racismo estrutural que nós lemos. E agora eu vou ler a questão para vocês. A função do texto acima é... Bom, quando pergunta função, o que é isso, professor? Quando pergunta função do texto, está perguntando para você por que esse texto foi escrito, para que ele foi escrito. Ele foi escrito para convencer alguém, ele foi escrito para dar uma notícia, ele foi escrito para ensinar uma receita. Todos os textos que nós temos, né, todos os textos que circulam na sociedade, eles têm um objetivo, uma função. Quando alguém pergunta a função, você vai pensar, bom, para que esse texto foi escrito? Qual o objetivo desse texto aqui na sociedade, né? Então, vamos ler as alternativas para ver se você acerta. Esse texto foi escrito para apresentar um tema, argumentar e apresentar pontos de vista sobre um assunto para convencer o leitor, narrar fatos e acontecimentos, apresentar os personagens e construir um enredo narrativo, ensinar o que é racismo estrutural para as pessoas com o intuito de conhecimento, sem omitir opinião, quer dizer, sem dar uma opinião. Letra D. Entreter as pessoas com fatos e situações bem-humoradas que acontecem no cotidiano. E aí, o que você acha? Vou voltar no texto e vou mostrar para vocês que o nosso texto, no finalzinho aqui, ele fala assim, ó, esse tipo de racismo se manifesta, ele vai falando, né? Que o racismo está na sociedade. No final do texto, ele traz aqui uma opinião. Olha, para combater o racismo, é importante reconhecer que ele existe, entender como funciona e tal. Isso exige ações para garantir a igualdade. Aí ele coloca aqui um negocinho importante, ó. A meu ver, deixa a professora achar aqui e marcar para vocês. A meu ver, políticas públicas como a política de cotas também são necessárias. A meu ver, expressa uma opinião. Então, um ponto importante para a gente prestar atenção é que tem textos que trazem uma opinião clara. E aqui tem uma opinião. Então, quando perguntar para você assim, qual a opinião representada ou apresentada nesse texto? A opinião está ali explícita, né? E aí, isso vai nos ajudar a responder a questão número 3, porque ele pergunta, ó, já até pulei. Ele pergunta, apresentar um tema, argumentar e apresentar pontos de vista sobre o assunto para convencer o leitor. Será que é isso? Ele apresentou um tema, que foi o racismo estrutural, argumentou sobre esse tema e apresentou um ponto de vista, uma opinião sobre o assunto para tentar convencer o leitor? Tinha tudo isso no nosso texto, não tinha? Vamos ver as outras? Narrar fatos e acontecimentos. Não teve narração de nenhum fato acontecido lá. Já podemos riscar essa. Ensinar o que é racismo estrutural, beleza, tem isso lá. Com o intuito do conhecimento também. Sem omitir opinião. Aí, sem emitir opinião. Aí tá errado, porque lá tem uma opinião, então a gente já arrisca essa alternativa. Entreter as pessoas com fatos e situações bem-humoradas. Esse texto não é um texto de humor, não tem nada de entretenimento, né? Então, a alternativa certa é a alternativa A. Você acertou? Espero que sim. Se não, ou se sim, vão lá. Curtam o nosso vídeo, compartilhem, né? E sigam aí o nosso canal, que tem muita coisa boa. E a gente vai para a questão número 4 agora.